Claro que para quem deve, né, para o trabalhador, o IGPM não é um bom negócio, porque o salário não é reajustado pelo IGPM. Né? As categorias usam o INPC, Índice Nacional do Preço ao Consumidor, que é calculado pelo IBGE. Então, é um princípio em finanças assim: se você não tem uma renda no indexador, evite uma dívida nesse indexador. Ah, mas outro dia o IGPM deu negativo, não é bom? Sim, naquele período. Mas historicamente não é a realidade do IGPM. Historicamente, o Índice Geral de Preços do Mercado, ele acaba sendo acima da inflação, e mesmo que seja dentro do parâmetro da inflação, ele não é do domínio do trabalhador. Talvez o empresário que tenha lá o seu negócio e consiga, por exemplo, reajustar o preço do teu produto pelo IGP, qualquer que seja, o DI, por exemplo, esse pode ter um aluguel lastreado em IGPM. Muitas aplicações financeiras rendem IGPM, aí pode ser um bom negócio, né? Óbvio que você tem que ficar de olho nesse comportamento da economia como um todo e o nervosismo do mercado, né? O caso do dólar, por exemplo, para ele impactar nesses 60% no preços aí no atacado, ele precisa ter uma evolução. E quando que o dólar sobe? Quando internacionalmente ele tem uma valorização, né? Então mesmo que você não tenha nada internamente, se o dólar se valorizou no resto do mundo, vai acabar valorizando aqui. Quando tem incerteza, né? Quando você vive um ambiente de risco, é normal que os agentes econômicos protejam seu poder de compra e busquem moedas mais estáveis, né? Como é o caso do dólar. E no caso brasileiro, nós temos o chamado câmbio flexível. Então, se entrar muito dólar, a cotação cai, se sair muito dólar, a cotação sobe. Então, vejam, né? Você tem uma dívida, quer de um financiamento, quer de um aluguel, em que este indexador, que sofre uma influência, não nos 60%, mas quase em 60% do dólar, é óbvio que você tem que, de alguma maneira, fugir dele. Também é fundamental entender que somente parte do IGPM reflete um índice de preço ao consumidor. Por exemplo, o IPCA, ele é puro para preços ao consumidor. Ele pega famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, e ele pega o preço ao consumidor. Nesse caso, é só o IPC que tem essa mesma metodologia. Não obstante, trabalhar em menos estados e de um recorte de 1 a 33 salários mínimos. Então, o que nós temos que ficar de olho no IGPM é o quanto a economia está estável, e eu digo aí não é estabilidade só de preços, do ponto de vista dos seus fundamentos, da sua sustentação. Então, quanto mais a economia brasileira estiver vulnerável, quanto mais dúvidas existirem, mais incertezas, mais tendência de proteção em moeda estrangeira. Aqui pode impactar o IGPM. Agora, caiu o preço do petróleo internacionalmente, o preço das commodities estão mais comportados, ou seja, os preços agrícolas estão mais tranquilos, a tendência é que o IGPM caia.